Aqui estamos novamente com o nosso projeto Português Digital, continuando com as nossas aulas passo a passo, onde hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de concordância verbal. Continue acessando a nossa página, opinando, tirando suas dúvidas. E hoje vamos continuar com a nossa parte 2 do nosso assunto de concordância verbal. Segundo caso, coletivo partitivo mais nome plural. O verbo vai para o singular ou plural. Vamos ver alguns exemplos. A maioria das pessoas não entendia ou entendiam aquilo. Aqui está o coletivo partitivo, maioria, nome plural, pessoas, e aí o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. O coletivo partitivo é uma expressão de quantidade. Então, sempre que você pegar um caso de concordância verbal e que houver nesta frase uma expressão de quantidade, que seria o coletivo partitivo, seguido de um nome plural, então isso aí independe. O verbo tanto pode ir para o singular quanto para o plural. Então, a maioria das pessoas não entendia aquilo, ou a maioria das pessoas não entendiam aquilo. Em ambos os casos, a concordância verbal está correta, ou seja, tanto faz o verbo no singular quanto no plural. Outro exemplo, grande parte dos indivíduos sofre ou sofrem com estresse. Aqui está. Parte é o coletivo, indivíduos, o nome plural, e o verbo no singular ou no plural, sofre ou sofrem. Então, as construções, grande parte dos indivíduos sofre com estresse, ou grande parte dos indivíduos sofrem com estresse. Ambas as colocações também estão corretas, porque aqui segue esta regra. Coletivo partitivo, que é a parte, seguido de nome plural, indivíduos, o verbo vai para o singular ou para o plural. Continuo repetindo. Coletivo partitivo é uma expressão de quantidade. Então, grande parte, esta parte aqui, representa uma expressão de quantidade. Por isso, estamos considerando como um coletivo partitivo. E aí, exige o verbo tanto no singular quanto no plural. A maioria das pessoas faltou ou faltaram à reunião. Quem é o coletivo partitivo? O que é coletivo partitivo? Coletivo partitivo, repito, é uma expressão de quantidade. O que é que representa uma expressão de quantidade aqui? Ora, a maioria. Coletivo partitivo, maioria. Seguida de nome plural. Está aqui. Pessoas. O verbo para o singular ou para o plural. Faltou ou faltaram à reunião. E aí está conforme eu disse anteriormente. A maioria é o coletivo partitivo, pessoas, nome plural, e tanto faz a colocação do verbo no singular quanto no plural. Então, a maioria das pessoas faltou à reunião, ou a maioria das pessoas faltaram à reunião. Em ambas as colocações, a concordância do verbo, tanto no singular quanto no plural, está correta. Outro exemplo. A maior parte das crianças já foi ou foram brincar? Mesmo caso. Parte é o coletivo partitivo, semelhante ao segundo exemplo aqui, ó, grande parte. Aqui foi a maior parte. Crianças, nome plural. E está aqui o verbo no singular ou no plural, que fazendo a concordância, que é admissível em ambos os casos, tanto no singular quanto no plural. Então, repetindo a regra, coletivo partitivo mais nome plural, o verbo vai para o singular ou plural. A maior parte das crianças já foi brincar, ou a maior parte das crianças já foram brincar. Ambas as situações, a concordância do verbo está correta. Um ou outro. A expressão um ou outro. Você já ouviu falar nessa expressão? Então vamos estudar
a concordância verbal que engloba este caso. Verbo sempre no singular. Então, sempre no singular, sempre que houver a expressão um ou outro, excetuando algumas exceções, se porventura tiver, nós vamos vê-las aqui, mas a princípio o verbo sempre no singular. Vamos ver um exemplo. Um ou outro caso prendeu nossa atenção. Prendeu, verbo no singular, expressão um ou outro. Aqui está, destacado na cor verde, um ou outro caso prendeu nossa atenção. Verbo no singular. Então, sempre que houver uma frase com a expressão um ou outro, observe que o verbo deve vir no singular, concordando com a expressão um ou outro no singular. Um ou outro movimento alcançaria seus objetivos. Aqui está a expressão um ou outro e o verbo no singular, o verbo alcançar. Um outro movimento alcançaria seus objetivos. Um ou outro candidato esperava o resultado do Enem. Expressão um ou outro em destaque, verbo no singular. Um ou outro candidato esperava o resultado do Enem. Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. Continua o mesmo raciocínio, seguindo a mesma regra. Verbo sempre no singular. Um ou outro, a expressão um ou outro, faz o verbo concordar no singular. Um ou outro gato dormia no terraço. Um ou outro, a expressão um ou outro, aqui em destaque. E o verbo dormir no singular, seguindo a regra. Sempre vejo um ou outro aluno estudar na escola à noite. Sempre vejo um ou outro aluno, a expressão um ou outro em destaque, e estudar, o verbo no singular. E a expressão um e outro, nenhum nem outro? É o nosso quarto caso. Como fica a concordância verbal? Não misture. Antes vimos um ou outro. Agora vamos ver um e outro, nenhum nem outro. Verbo no singular ou no plural. Procure diferenciar essas situações. Um ou outro e um e outro ou nenhum nem outro. Aqui está. Um e outro motivo serviu ou serviram para rejeitá-lo. Em destaque a expressão um e outro e o verbo concordando tanto no singular quanto no plural. Um e outro motivo serviu para rejeitá-lo ou um e outro motivo serviram para rejeitá-lo. As colocações estão corretas. Um e outro candidato esperava ou esperavam o resultado. A expressão um e outro levando o verbo para o singular ou para o plural. Então, o verbo para concordar com a expressão um e outro, ele fica no singular ou no plural. Um e outro candidato esperava o resultado ou um e outro candidato esperavam o resultado. E a expressão nenhum nem outro segue a mesma regra, verbo no singular ou no plural. Nenhum nem outro livro despertou ou despertaram interesse. Em destaque, a expressão nenhum nem outro e os verbos, tanto no singular quanto no plural, fazendo a colocação correta. Nenhum nem outro livro despertou interesse ou nenhum nem outro livro despertaram interesse. Cuidado! Olhe, prestem atenção, essas regras, estes casos, sempre existe alguma exceção. Então, é importante que, a partir de já, vamos analisar algumas pequenas exceções, porque são essas que geralmente são exploradas nos vestibulares e nos concursos. Cuidado! Havendo reciprocidade, o verbo vai para o plural. Se não houver, o verbo fica no singular ou no plural, um e outro, nenhum nem outro. Mas se houver reciprocidade, o verbo vai para o plural. E o que é uma reciprocidade? Reciprocidade é um ato contínuo, onde se faz a ação e também recebe aquela mesma ação. Vamos a um exemplo.
Um e outro companheiro se abraçaram. Existe reciprocidade neste caso? Sim, porque o ato de abraçar, quando você abraça alguém, esta pessoa também te abraça. Então é uma atitude recíproca. Por este motivo, o verbo vai para o plural. Então, neste caso específico, havendo reciprocidade, a expressão um e outro faz com que o verbo concorde apenas no plural. Outro exemplo. Um e outro orador se desentenderam nas palestras. Está havendo reciprocidade? Sim, é claro, porque houve desentendimento entre eles. Um se desentendeu com o outro e o outro se desentendeu com ele. Então, um e outro orador se desentenderam nas palestras. Verbo desentender, no plural, concordando com a expressão um e outro, que está indicando reciprocidade. Um e outro político deram-se as mãos. Então, o ato de dar as mãos, quando você estende a mão a alguém, é normal que a outra pessoa retribua. Então, é um ato recíproco. Por isso, um e outro político deram-se as mãos, é uma frase que está havendo reciprocidade, e daí o verbo dar está no plural. Um e outro político deram-se as mãos. E a expressão um dos que? Verbo no singular ou no plural. Era um dos escritores que analisava ou analisavam a sociedade. Está aqui a expressão. Era um dos que. Verbo no singular ou no plural. Era um dos escritores que analisava a sociedade ou era um dos escritores que analisavam a sociedade. Vamos a outro exemplo. Ele era um dos que mais se destacava ou destacavam nos torneios. Está aqui a expressão um dos que faz a concordância com o verbo no singular ou no plural. Então, ele era um dos que mais se destacava nos torneios, ou ele era um dos que mais se destacavam nos torneios. Verbo concordando no singular ou no plural. Em ambos os casos, a colocação está correta, porque é o que diz a regra. O nosso quinto caso, um dos que, verbo no singular ou no plural. Eis um dos casos que mais exigiu ou exigiram trabalho da polícia. Aqui está. Eis um dos casos, eis um dos que, verbo no singular ou no plural. Em um dos casos, eis um dos casos que mais exigiu trabalho da polícia, ou eis um dos casos que mais exigiram trabalho da polícia. Ambas colocações estão corretíssimas, com o verbo no singular ou no plural, concordando com a expressão um dos que. Está aí um dos alunos que mais cobrou ou cobraram do professor. Está aí um dos que. A expressão um dos que. Não necessariamente tem que vir junto. Está aqui um substantivo alunos entre a expressão um dos que, mas isso leva o nosso verbo ao singular ou ao plural, fazendo a concordância. Então está. Aí está. Está aí um dos alunos que mais cobrou do professor. Ou está aí um dos alunos que mais cobraram do professor. E aqui termino a nossa segunda parte de português digital e vamos continuar a nossa próxima parte na nossa videoaula, parte 3.